23 de junho e está começando o É Cultura desta terça-feira. Seja muito bem-vindo. Olha só o que preparamos para a edição de hoje. Uma exposição que homenageia as manifestações das artes plásticas dos anos 80 no Brasil. A técnica da aquarela chega aos estúdios de tatuagem e conquista admiradores. E o meu bate-papo aqui no estúdio com o Jean Danton, roteirista de histórias em quadrinhos. Bom, para roteirizar, escrever uma boa história em quadrinhos, não basta apenas talento. Mas se você está cheio de ideias e não sabe por onde começar, existem meios de aprender. Como é o caso do livro Como Escrever Quadrinhos, de Jean Danton. Ele está aqui no estúdio para dar algumas dicas e também para falar sobre o mercado de HQs. Olá, tudo bem, Jean? Olá, tudo bem. Muito prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Bom, dia 16 passado teve o lançamento do livro que está aqui em minhas mãos, Como Escrever Quadrinhos, na Gibiteca de Curitiba. Como foi a recepção? Olha, foi muito boa, né? Evidentemente foi um dos dias mais frios dos últimos, provavelmente do ano, né? Mas a gente teve um público muito bom, muito interessado. A gente teve uma pequena palestra, depois muitas perguntas, um debate muito bom, que mostra que há um interesse muito grande sobre o assunto. Né? Uhum. A gente tem percebido aí que o mercado tem se ampliado, né? Não só no Brasil, como fora do Brasil. Mas aqui no Brasil, assim, a minha dúvida é, sempre existiu essa curiosidade ou é o mercado que está se ampliando para essa área? Na verdade, é um mercado muito diferente do que a gente tinha há algum tempo. Né? Quando eu comecei a escrever quadrinhos, normalmente você escrevia para uma grande editora, com grandes tiragens. Geralmente eu publicava em revistas com 30 mil exemplares. Né? Então havia um editor que comprava o roteiro e passava para o desenhista, ou caso não, muitas vezes acontecia do desenhista e o roteirista já apresentarem a história, mas havia sempre uma figura do editor que fazia essa compra e essa publicação dessas grandes tiragens que geralmente iam para a banca de revista. Né? Hoje em dia o mercado é muito diferente. Né? A banca de revista deixou de ser o grande foco das histórias em quadrinhos. Hoje em dia o grande foco são as livrarias, a venda direta pela internet. A gente tem mecanismos de financiamento coletivo como o Catarse, por exemplo. Então, se por um lado diminuíram muito as tiragens, hoje em dia uma tiragem média é 1.000, 2.000 exemplares, por outro lado você tem uma quantidade de títulos publicados muito grande. Né? Isso ficou muito claro para mim, por exemplo, na última Gibicon. Né? Eu fui um dos convidados da Gibicon e eu fiquei impressionado da diferença da Gibicon 1 para a Gibicon 2. Havia poucas coisas na 1 e de repente uma tiragem imensa de vários exemplares, muita gente lançando na 2. Estamos falando sobre HQs. Você começou sua carreira em 1989. Isso, exatamente. E de lá para cá você começou a desenvolver uma técnica, né? Um jeito de explicar como se fazer HQs, roteirizar a partir da tua experiência. Quando eu comecei, eu senti uma dificuldade imensa porque não havia absolutamente nada sobre o assunto no Brasil. Você não tinha nem exemplo de como escrever um roteiro. Então a gente escrevia muito na intuição, né? Então eu fui obrigado a pesquisar, a procurar em roteiro de vídeo, em roteiro de cinema, porque eram as únicas coisas que havia no Brasil publicado, né? E roteiro de vídeo é uma coisa, roteiro de cinema é outra, e roteiro de quadrinhos muito diferente de todas essas, né? Então, com o tempo, eu comecei a desenvolver minha própria técnica, também entrando em contato com outros roteiristas que já eram um pouco mais antigos, tentando entender como é que eles faziam. E como eu senti muita dificuldade no início, eu comecei a dar oficinas, né? E a publicar textos na internet, exatamente tentando explicar, dando o caminho das pedras para quem estava iniciando. Você colaborou e tem blogs, né, muito importantes. Sim. Aí durante esse período, que foi formatando também esse pensamento sobre HQs, né? Sim. O único blog que existe no Brasil sobre roteiro para quadrinhos é meu, né? Que é exatamente isso. A partir das dúvidas que as pessoas me colocam nas redes sociais, Face, Twitter, etc. Né? Então, assim, eu recebia muita pergunta. E ficava muito complicado de ficar respondendo sempre as mesmas perguntas, fosse por rede social, fosse por e-mail. Claro. E aí o que eu fiz? Eu juntava essas respostas num blog, porque ficava muito mais fácil. Qualquer coisa a pessoa perguntava, como é que faz isso?
como é que cria personagem, como é que eu vou registrar o roteiro, etc. Então era mais fácil indicar o blog, né? E assim surgiu o teu primeiro livro também? Sim, sim. 2010, né? não é? Na verdade, ele surgiu de um e-book que foi lançado em 2000, foi o primeiro texto escrito no Brasil sobre roteiro para quadrinhos, e que foi espalhado de forma totalmente livre, né? Muita gente, inclusive muitos roteiristas, até ganhadores de prêmio, depois já vieram conversar comigo, que começaram a escrever quadrinhos a partir das dicas que eu dava nesse primeiro e-book, que era uma coisa pequena. Depois eu transformei eu ampliei ele, foi o primeiro livro, foi o Roteiro nas Histórias em Quadrinhos, né? E esse segundo é exatamente as coisas que eu sentia que faltava escrever e que não estavam no primeiro livro. Uhum. Bom, na verdade eu disse o primeiro livro, mas dentro desse assunto de como desenvolver um roteiro, né? Porque você tem outros trabalhos, a gente vai conversar no próximo bloco. Volto aqui com o Jean Danton, estamos falando sobre HQs. As HQs, na verdade, ele tem várias faixas etárias, né? E então tem uma linguagem, um discurso que vai se desenvolvendo conforme a prática. Nem sempre a pessoa começa já sabendo qual que é o público-alvo dela. O que você sugere para essas pessoas? Olha, de fato é muito diferente. Um quadrinho infantil é muito diferente de um quadrinho de humor, que é diferente do quadrinho de terror, etc. A grande dica que eu dou é escreva aquilo que você gosta de ler. Se você gosta muito de ler infantil, com certeza você vai ter mais chance de escrever um bom quadrinho infantil. Se você gosta mais de terror, você vai ter maiores chances de escrever um bom quadrinho de terror, né? Uhum. Mas, particularmente, eu acho que é ideal que você seja também eclético, que você também saiba escrever outros gêneros. Assim como você. Sim, sim. Uhum. Você tem vários materiais muito diferentes, né? A gente tem aqui, ó, Insólita Família, Titã, não é? Família Titã é uma história de super-herói, né? É um drama, na verdade, é um drama grego, uma história de vingança, envolvendo super-heróis numa favela brasileira. Né? Uhum. Mas também temos a Turma da Tribo, não é? Turma da Tribo. Que é outro público para crianças. Eu sempre fui muito fã de Asterix, né? Então a ideia era fazer uma coisa meio Asterix para criança, nunca tinha escrito para criança também, e era uma coisa que eu queria fazer. Uhum. Muito interessante. Bom, quais são das 10 dicas que você cita no teu livro, aí as mais importantes para se desenvolver? Olha, a primeira dica é leia. Não existe um único grande roteirista de quadrinhos que não seja um grande leitor. Uhum. Eu conheço muitos roteiristas dos mais variados gêneros, da Turma da Mônica, por exemplo, e todos são leitores vorazes, né? E a outra dica, não leia só quadrinhos, leia de tudo, de repente um livro de ficção científica, um livro de fantasia, um livro de filosofia. Uma ideia pode vir de qualquer coisa, né? Uma das histórias mais famosas do Maurício, por exemplo, é uma história baseada no mito da caverna do Platão, né? Então essa é a dica essencial, leia. A segunda dica, escreva muito. Você só vai conseguir fazer realmente um bom roteiro se você, mesmo que seja para a editora Gaveta, como a gente diz, tem que escrever e escrever sempre, né? A outra grande dica que essa é a grande dificuldade, lembrar que quadrinho é um meio visual. Então você está escrevendo, mas tem um desenho também. Sim. As pessoas costumam começar a escrever escrevendo coisas no texto, aquilo que o desenho pode mostrar. E no quadrinho não é literatura. Essa é uma dica básica mesmo. Legal. Bom, para a gente encerrar o nosso papo de hoje, que teríamos muito assunto para falar aí pela frente, você está com o trabalho do Gralha, não é? Exatamente. Eu fui um dos criadores do Gralha na década de 90, em 97. E o Gralha, ele tem uma história por trás muito interessante, né? Na época a gente acabou criando uma verossimilhança para o personagem, dizendo que ele não era um personagem original, que ele era uma releitura do Capitão Gralha, né? Do Francisco Iver, tem um curitibano que teria criado o primeiro super-herói brasileiro na década de 40. E o Iver nunca existiu, mas ele passou a existir, porque surgiram várias matérias, surgiram dissertações de mestrado que citavam o Iver, ele chegou a ganhar prêmio. E ano passado, quase que ele foi homenageado por uma escola de samba. Olha só! Né? Até que, finalmente, são 9 criadores do Gralha, a gente decidiu contar a história. E eu estou fazendo, né, o doutorado, a minha tese é exatamente contando essa história e tentando explicar por que as pessoas acreditaram nisso. Né? Já tem 2 curtas, estão vindo novidades aí pela frente e a gente vai querer saber. Jean, muito obrigada pela sua presença, adorei o papo.
Acho que você de casa também deve ter curtido como eu. A gente fica por aqui, te encontro amanhã às 7h10 da noite. Não esquece de curtir a nossa página, a página da E-Paraná no Facebook. E também, se você quiser ouvir música de qualidade, conhecer mais sobre o repertório brasileiro, judaico, enfim, sintoniza a rádio FM 97.1. Grande beijo, tchau!